E tanto que pegaram o cara e botaram o cara pra Gávea, tiraram ele do ninho, enfim, tudo mais. Mas eu entendo o vigia, porque a comida lá do CT é boa. Só que... Pô, tem uma, TV, salmão, ar-condicionado, Só que assim, cozinha lá é bacana. só que no ambiente do meu noticiário como setorista, isso é muito mais uma curiosidade do que uma informação, é relevante. Aí Isso vem no total da Aí eu matéria. contei pro Jani, o Jani usou lá o famoso momento ego dele. Momento ego, que aí que é espetacular. viralizou no Ele veio aqui, Twitter daí e tudo falou mais. assim, Enfim, muitas coisas assim do dia a dia que chegam pra gente que, cara, você tem que ter esse senso do que é notícia e do que é notícia, do que é relevante e do que não é O relevante. texto E do aqui no Paulo Charles- Souza. Do Paulo Souza tem a história dele não gostar que os jogadores fizessem o pagodinho lá, o sambinha com a rouparia. Tinha proibido dos caras frequentarem a rouparia. E aí os caras... É proibido? Então vamos fazer o pagode lá na rouparia, então. A molecada que chamam de rapaziada da graxa, né? Que eles chamam ali. Que é uma resenha que o goleiro adora. Massagista e tal. E que eles faziam no fundo do ônibus e também dos voos também fretados e tudo mais. E, enfim, isso incomodou algumas pessoas, mas sempre naquela lógica do futebol, de quando não tá ganhando, caça as bruxas e vai caçar sempre a bruxa menos... sem tanto tamanho, né? Mas isso é importante pro cara entender. Também, né? Esse tipo de matéria, depois que eu viro jornalista e trabalho com isso e tudo mais... Esse tipo de matéria que vocês trazem, mesmo ali quando acabou, e você citou várias, né? Porque o Flamengo é um material rico, né? Então tem Domenech, tem Rogério, tem Paulo Souza, tem Renato Gaúcho. Isso é importante porque mostra pra gente que tem pouquíssimo acesso. Agora com o podcast, graças a Deus, a gente consegue abrir mais. E aí o torcedor consegue entender, amigo, olha a quantidade de coisas assim, que influenciam o que o trabalho. Vocês têm que entender aí o que a gente aprendeu com o Charles, eu sempre falo isso. Primeiro que eu não sabia porra nenhuma de futebol. Segundo que, assim, vocês estão muito distantes, mas muito do que acontece. E o trabalho do Caê é importante pra isso, pra vocês terem acesso a coisas que acontecem. Porque acontecem as coisas. Mostra o choque de realidade Falar dos ou não, gringos. vai estar lá. O Essa é a choque parada. cultural dos gringos aqui. O que você já sabe hoje de, enfim, conversas aqui em off que, porra, a gente, caralho, mais, né? mano, era assim. E assim. certamente essas matérias, por mais extensas que fossem e por mais causos que tivessem ali, não são nem 10% do que é a realidade, entendeu? Então, assim, a crise, quando eles gostam, é muito pior do que foi relatado. Mas muito pior. O bom momento também ele é muito melhor do que a gente consegue relatar. Que é igual a questão mesmo das famosas também matérias de fulano chegou e encantou nos treinamentos e tudo mais. Tá? Cara, nós não somos profetas. Nós relatamos o que aconteceu. A gente não profetiza o que vai acontecer. Se chegou um treino, cara, com 1 mês, 2 meses, e a gente consegue relatar bastidores de que estão gostando disso ou daquilo, ou desgostando disso, daquilo, a gente vai relatar. Se ali na frente der errado, deu errado. A gente falou do que passou pra trás. Não é profecia de que o cara vai ser o novo Jesus. Então, assim, é entender. E, claro, cabe a gente também ter cuidado em como vai escrever, adjetivar cada vez menos, ter cuidado de ser preciso na informação, detalhar a informação. O Vitinho era um cara assim, né? Todo mundo fala que o Vitinho nos treinos era... Fenômeno. Por sinal, fez o 100º gol na carreira esses dias, eu tava vendo a homenagem. Ele tá lá ainda? Caralho. Tá lá, né? tá no Etifac. Acho que o último que teve essa aí que escreveram sobre... Olha, tá promissor nos treinos foi o Alcaraz, né? Que eu me lembro, assim. Olha, esse Cara, tem uns caras que treinam pra cacete mesmo. Quando começar a jogar e tal. Um que eu sei recentemente é o Coronado do Corinthians. Leão de O cara, todo mundo olha pro cara, pô, o cara, mano, diferente e tudo mais. No jogo não aconteceu. E eu acho que ele vai até sair. Muito também, né? Fica muito enfim. fora. Agora, perguntando pra você, queria que você contasse um bastidor, porque eu acho que a última bomba, assim, que eu lembro de você no Flamengo, foi a questão do soco no Pedro, né? Esse dia aí, meu irmão. E pelo imediatismo, né? Pela velocidade, né? Porque, assim, o jogo... Foi o melhor jogo do Flamengo sob o comando do São Paulo. Ele parecia que... Contra o Atlético lá, né? Gol de falta do Arrasca, de virada. Assumiu a liderança ou ficou perto da liderança? Gol do me Wesley lembro. também, logo depois, no fim do jogo, o Wesley faz o gol e tal. E aí, mano, sai ali, acabou o jogo, daqui a Tá ganhando comemorando, pô. Caê vitória do nota. Mengão. Pedro é agredido no vestiário. Tá rolando um troca, né? Tu entra no troca pra dar, não é? Não, tá rolando troca. Cara, na Caralho, real, mano. foi muito rápido, realmente, assim. Isso é uma situação que até eu mesmo... que me espantei, eu falei, caramba, assim, porque... Pareceu que tu tava no vestiário. Porque Ligado. ao mesmo Separando, assim. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma precisão uma sintonia muito fina na apuração, porque é uma informação muito impactante que você não tem brecha ruído, para erro. fudeu, né? E aí,
é o que entra a experiência, assim, cara. Porque eu até peguei pra marcar entre a matéria ser publicada e o tweet do Flamengo de fim de jogo, deu menos de meia hora, assim. Deu menos foi, sei lá, 20 e poucos minutos, assim. Se você pensar que eles ficam no campo, acena pra torcida, dá entrevista e tal. Enfim, realmente foi algo muito rápido. Chegou pra mim muito rápido a informação, só que repito o que eu falei mais cedo, eu não posso nunca dar uma informação desse tamanho só por uma fonte, entendeu? Qual será que é o interesse dessa fonte? Por que ela me passou tão rapidamente? Tá puta com o São Paulo? Essa preocupação é importante. Só que é algo tão extremo que eu mandei para outros 2 contatos e a reação desses 2 contatos, por si só, já foi uma confirmação. Caralho, tu já tá sabendo. Então, pronto, já confirmou. Porra, então, mas já... Era isso que eu precisava. Porque acaba que foi tão rápido o processo e aí você publica com a demanda de velocidade que tem e depois você vai entendendo, expandindo a apuração, detalhando mais o que aconteceu. E o que aconteceu, de fato? Cara, foi isso mesmo da questão ali de ter já um certo desconforto deles, na cabeça deles, com a postura do Pedro quando não está jogando. É uma questão que partiu deles ali, uma percepção deles. E quando chegou no ambiente ali do Pedro não querer aquecer e tudo mais, o cara chegou a um extremo de perder qualquer razão que ele pudesse ter e dar o soco nele, entendeu? Mas assim, tipo, pra eu entender, né? Como você soube da... A gente teve a confirmação que não é de hoje que... Não vou deixar a marca no Pedro, né? Mas que não é de hoje que essa situação acontece. E não é no Flamengo, em qualquer lugar. E não é o Pedro. Jogadores que ficam no banco, geralmente, o cara que tem que fazer ali esse aquecimento final e tal, sofre com esse tipo de... Repito, torcedor quer que todo mundo esteja feliz e tal, e realizado, e não é assim. O bicho pega, irmão. O cara vê que falta 10 minutos e não vai entrar. Se quiser que seja. Cara, agora, o Pedro, ele não vai aquecer. Ele não vai aquecer. Na reta final do jogo ali, ele deveria entrar. Ele não vai de imediato e depois ele vai, mas no primeiro momento ele titubeia ali e diz que não vai, enfim, porque ele já tá incomodado, já era a reta final do jogo. Mas então, aí o preparador, aí beleza, acabou o jogo. Aí passou o segundo jogo. Ele já entra pra dar um soco no Pedro ou não? Putz, cara, eu tenho um péssimo problema de memória, tenho que parar Pelo que eu lembro, pra ler a matéria. Pelo que eu lembro na matéria, diz que ao entrar no vestiário, o fulano, que esqueci o nome... O Pablo, ele vai cobrar do Pedro isso. Primeiro ele leva o São Paulo, olha, não quis, e ele depois vai cobrar o Pedro. E nessa cobrança do Pedro, o Pedro solta que, já não é de hoje, estão me sabotando aqui, isso aqui lá, e aí nessa de estão me sacaneando aqui, o cara ficou enfurecido e deu uma porrada, que eu me lembro é isso. E aí, cara, essa questão de primeiro você dar a informação, que é o fato central, que é o soco, que é o principal, e depois... Não, ainda tem na matéria, tem informação que o Gerson separou. Então, aí depois você vai apurando mais e dando desdobramento, no sentido, assim, da questão da ida pra delegacia, mas isso eu aqui no Rio, né? Isso eu não iam. E aí, que é o que você falou, desce pro troca, entra ao vivo, e ao mesmo tempo que você tá ao vivo, você continua apurando. Eu lembro que nesse dia eu fiquei na redação até, sei lá, 2, 3 da manhã. O Guilherme Flazoeiro fez também um trabalho incrível. Bom falar que eu fiquei em casa acompanhando de também. Ficar ao vivo ali na delegacia, acompanhar e tal, que é um trabalho que ele faz também impecável. O Guilherme é um irmão que eu tenho aí, meu o primeiro convidado do Charlo. Meu conterrâneo campista. Nesse dia aí, fez um trabalho de complemento foda. E aí, né? Cara, é você entender a urgência da informação, do detalhamento da informação e do desdobramento da informação. Eu lembro que esse dia eu fui dormir 6, 7 da manhã, porque aí depois eu vou pra casa e quando eu cheguei em casa, eu espero o Flamengo pousar no Rio, porque aí sim, cada um das minhas 3, 4, 5, 15 fontes, cada um em seus carros, cada um em sua casa, e aí eu vou falar com um, vou falar com outro, para entender realmente o que aconteceu, a narrativa da com história. mais detalhamento, né? Porque eu acho que isso é fundamental, de você tentar destrinchar mais, entender os próximos passos, vai ser demitido, não vai ser, o São Paulo ele vai tomar alguma decisão ou não, porque é isso, é você, depois que já tem a notícia, é você tentar antecipar os próximos passos dos episódios, né? E a gente conseguiu realmente ali trazer muita informação ao longo dos 3 dias seguintes, se eu não me engano, conversando lá com o Luciano, foi um dos cases assim, que deu a maior audiência da história do GE, pelo volume de informação num período tão curto. Eu lembro que no dia seguinte, não, foi no sábado, no domingo, na segunda-feira, eu fiz redação, tá na área, troca, André Sadi lá na Globo News, fiz... Caraca, virou uma parada... Natuzaneri na Globo News, Extra fiz tudo esporte, assim. né? Então, assim, entrei ao vivo em tudo que era possível e atualizando o noticiário. Então, assim, foi do sábado
quase meia-noite até ali terça, quarta-feira, que é quando o Pedro realmente volta a treinar, porque o Pedro não vai treinar no primeiro momento e tal, a gente... E aí é aquilo que a gente falou, assim, o cara que quer ser repórter, ele tem que entender que nessas 48, 72, 96 horas, meu irmão, tu vai estar em função disso. Tem que entender que é o momento que você tem que estar em função disso. É um caso extra. Não adianta você achar que você vai bater ponto 8 horas e aí chega a informação, não, eu tô fora do meu horário, espera, me passa amanhã. Não. Então, assim, talvez... 24 horas. Talvez por isso também que cada vez menos tenha gente disposta a isso, assim, entendeu? debruçar sobre isso. E eu não condeno, assim, é até uma questão que eu reflito muito sobre isso, até que ponto, em alguns momentos extremos, eu também não troco momentos de qualidade com meu filho, em família, porque eu tô envolvido com isso, assim. Então, assim, mas, por outro lado, é o que me satisfaz. O que pra muita gente é sacrificante, pra mim é prazeroso, entendeu? O que eu te falei, eu me alimento desse caos no noticiário. De trabalhar 24 horas, o jornalismo tem vezes. seus sacrifícios. Exatamente. Então, mas agora, e o soco do Gerson também? E aí, 3 dias depois, ou 4, sei lá, foi na semana seguinte e tal. Essa também foi totalmente aleatória. Um cara me manda uma mensagem, um cara que é meu camarada, assim, mas que não era fonte, é meu camarada, e falou, cara, tá sabendo? Eu falei, de quê? Não, porra, o Gerson deu soco no Varela, isso e aquilo, pererê. E aí eu já mando também para 1, 2 fontes já de dentro do CT. Isso, por isso que eu falo, o X9, essa informação veio totalmente aleatória do CT do Ninho, longe do Ninho, longe de um cara que joga futebol, alguém, sei lá, não sei. Você tá sabendo, e é isso e aquilo, e aí eu mando para 2 ou 3 que estão lá no CT, os caras logo confirmam, e aí vai pro ar, e depois você vai detalhar também todo o processo. Eu acho que isso também é importante, assim, cara. A gente tá falando aqui de inúmeras matérias de bastidores, de informação ali que a condução de narrativa tenta que você não saiba, e nenhuma dessas, em momento algum, desmentida, que eu acho que é algo que a gente tem que ter em mente também. E aí aquilo que a gente fala de vocês da imprensa, tal, eu sou a favor dos clubes, dos personagens, das pessoas envolvidas, quando a matéria é mal apurada, quando a matéria é mal escrita, desmentir, sim. Porque é isso que vai diferenciar vocês da imprensa ou do outros da imprensa, porque é ter esse senso de responsabilidade, de compromisso e de detalhamento na apuração. O soco é na véspera de um jogo, né? Ou 2 dias antes de um jogo, né? Cara, porque o Varela entra demais, cara. Ele entra aí, o Sinegra dá um close no Varela. Flamengo e Grêmio, né? É antivéspera, né? Ou na véspera. E na hora que entra no eu sei que foi pela manhã, porque eu tava... Cara, eu lembro onde eu tava, tocou o telefone, eu tava ali no Edifício Argentina. E aquilo, cara, aí toca o telefone e você, o risco de você não atender. Aí eu falo, não, vou atender e tal, porque... Muitas vezes passa batido, até porque eu odeio ligação. Manda mensagem, pô. Manda mensagem. 2025, não precisa ficar ligando. Mas aí eu fui atendi e tal, o cara tá sabendo e tal, isso e aquilo, e a gente vai correr atrás. Foi bacana isso que eu falei do jogo, porque aí na sequência, a prova tá ali cabal. Tá o Varela ali perfilado, o Sinegra. Vai. Tá o Varela com a cara roxa lá, porra. E foi porque o soco bagulho de treino foi coisa bobo. De treino ali, de que um cobrou o outro. Eu acho que o Varela que... o Varela que vai pra cima. Retrucou o Gerson primeiro, porque o Gerson cobrou ele de posicionamento, ele retrucou, o Gerson meio que contra-retrucou já no carioquês, e aí o Varela veio... O que a gente tem de informação é que o Gerson, cara, não faz isso, tá? O Varela veio de novo, aí o Gerson pranchou e... Se não tem as mãos, e vambora. Como diria... Teve o Eduardo Batista, técnico, contando do Felipe Melo, né? Sim. Que os jogadores do Penharol não queriam bater nele, mas a comoção era pra que alguém batesse nele. Se a gente não bate em vocês, a gente é apanhada da torcida. Aí o cara foi, mas o jogador foi meio que... aí veio o Felipe Melo, você veio, então... Veio com o queixo na frente. Então foi meio isso, assim, do Varela. Assim. O relato diz que o Varela... mas não vem. O Varela foi, mas foi com a guarda baixa. O relato é que o Gerson, num primeiro momento, fala, cara, não é assim, mas não faz isso. Aí o Varela insistiu, aí não teve muito o que fazer, e acabou que, enfim, aí de novo a gente vai pra desdobramento e tudo mais. Mas, cara, voltando pra... 3 dias depois, mano. Não sei se foi 3 dias. Mas assim... Foi pouco depois. Na semana, Não foi 2 semanas